Olá, eu sou Thaís Oliveira, sou publicitária, trabalho como diretora de arte, atuo na área de comunicação há 12 anos e, como viajante, conheço 46 cidades em 9 países. Olá, eu sou Nathalie Fegatelli, também publicitária, mas eu atuo como redatora. Faz 8 anos que eu trabalho na área de comunicação e, como viajante, eu conheço 48 cidades em 11 países. E nós vamos falar sobre como conciliar trabalho e viagem. Bom, o nosso principal objetivo era conhecer o maior número de lugares possíveis, o maior número de culturas possíveis, o maior número de idiomas possíveis, e isso era praticamente impossível de conciliar com uma agenda média de 10 horas de trabalho por dia, que era o que a gente executava trabalhando em agência. Então, em 2014, no finalzinho de 2014, a gente decidiu mudar radicalmente o estilo de vida e embarcar numa aventura. O nosso primeiro plano de viagem era ir para Santiago, no Chile, por 3 meses, que é o tempo que você vai sem precisar de visto. A ideia era ir para o Chile porque é um destino mais próximo, possível até de fazer de ônibus, que é uma ideia de redução de custos. E para poder ir para lá, a gente fez algumas pesquisas de como tornar a viagem viável. Nessas pesquisas, a gente encontrou o Workaway, que é um site que reúne perfil de hotéis e hostels que disponibilizam acomodação em troca de trabalho. Então, nós criamos o nosso perfil, mas depois de algumas conversas e contato com alguns estabelecimentos em Santiago, a gente não teve nenhum retorno positivo, nenhuma confirmação de fato que a gente podia ir para lá, porque a gente teria acomodação em troca de trabalho. Então a gente ficou meio com a viagem suspensa, a definição de como seria e estudando novas opções. E aí foi numa viagem para Floripa, de ônibus, que a gente estava fazendo, que contrabalanceando tudo entre gastos, entre ter que pagar a hospedagem, já que o Workaway não tinha dado nenhum retorno positivo, lugares que a gente queria conhecer e tudo mais, a gente decidiu abortar a viagem para Santiago, que seria uma viagem teste, onde a gente ficaria 3 meses e voltaria para o Brasil, para então embarcar para a Europa. A gente abortou essa fase da viagem e decidiu organizar tudo para fazer direto a viagem para a Europa. E foi aí que, analisando todas as opções que a gente tinha, a necessidade de visto, a questão da moeda e organizando tudo isso, a gente apostou num intercâmbio para Dublin, que na época, isso agora a burocracia diz está um pouco diferente, mas na época que a gente fechou, a gente teria 12 meses de visto europeu, tendo que estudar somente 6 meses. Então a gente apostou nessa opção, ficando 6 meses em Dublin, para poder viajar no restante do visto que a gente teria no final. Bom, como a aposta era numa viagem para mudar radicalmente o estilo de vida que a gente tinha aqui, não foi uma coisa que a gente construiu da noite para o dia. A gente precisou de bastante planejamento, bastante organização financeira. Nós fizemos venda de bens de valor que a gente tinha no Brasil. A gente organizou toda a nossa vida, manipulou todas as nossas contas para conseguir realizar a viagem. Então, não tenham ilusões. Custa dinheiro e você não consegue viajar de graça, pelo menos a passagem você precisa comprar, mesmo que no destino final você vá decidir trabalhar e tudo mais. Então, é necessário planejamento, é necessário organização financeira, senão fica inviável. Principalmente como no nosso caso, que a viagem era para um país com moeda muito mais alta. Durante o planejamento da viagem, nós continuamos a trabalhar, ambas em agência. Foram cerca de 6 meses nesse planejamento, então a gente não tinha como abdicar do trabalho ainda. E nesse tempo, a gente mesclou esse trabalho com eventuais freelas e juntando grana. A princípio, a gente não planejou trabalhar para montar uma empresa ou atender clientes do Brasil estando fora. Então, a gente, juntando as economias que a gente já tinha, o que a gente conseguiu levantar de grana e a economia que a gente fez durante todo o planejamento da viagem,
a gente conseguiu levantar uma grana para se manter durante pelo menos os 6 meses de curso em Dublin. A nossa intenção inicial era trabalhar lá, buscar os subempregos que a maioria já conhece, sabe que é sub mesmo, mas a gente estava disposta a arriscar nesse sentido. Então a gente fez esse levantamento, juntou esse dinheiro, comprou euro e foi para a viagem segura de que pelo menos nos primeiros 6 meses, que era o período do curso, a gente conseguiria se manter. E nesse período nós procuraríamos emprego. Não rolou. A gente tentou até, mas Dublin é uma cidade realmente muito cheia de brasileiros, muita gente fazendo intercâmbio, por ter um custo mais baixo, por ser na Europa e a maioria das pessoas tem, então o visto era mais facilitado, então é muito cheio, então a concorrência para você conseguir empregos lá é realmente altíssima e apesar das nossas tentativas, a gente não conseguiu. Até chegar num ponto que a gente ficou saturada disso e aí um movimento muito natural aconteceu nesse processo, que eram os nossos contatos de amigos e de empresas que a gente já tinha trabalhado, começaram a pedir material de comunicação que somava as nossas competências. Então a gente passou a atender alguns clientes de forma bastante informal, que começaram a gerar uma renda que a gente conseguia manter aqui no Brasil. Em 6 meses de viagem, você não é mais turista. Em 6 meses estando num lugar, você se torna morador desse lugar. E a gente aderiu esse conceito para a nossa vida em Dublin. Então nós tínhamos uma rotina, nós íamos para a escola todos os dias, para o curso de inglês, a gente tinha uma organização operacional quando surgiam os freelas e dessa oportunidade a gente enxergou que podia construir um negócio. E foi aí que a gente criou Fast Jobs. Como a gente conhecia o universo das agências e boa parte da necessidade que os clientes potencialmente têm de comunicação, de material de comunicação, a gente desenvolveu um conceito para uma empresa, desenvolvemos todos os materiais institucionais e a partir dos contatos que a gente conseguia dos freelas, a gente começou a divulgação do que é a nossa empresa, que não tem a pretensão de ser uma agência, que não tem a pretensão de ser uma empresa gigantesca, mas que permite que a gente concilie trabalhar e viajar da forma como a gente quer. Então, o que é a Fast Jobs? Nada mais do que uma dupla criativa que trabalha enquanto viaja. E é assim que a gente consegue somar as experiências da viagem para um universo totalmente diferente. A partir daí, o trabalho mudou, a forma como o trabalho é executado mudou, a nossa qualidade de vida quadruplicou, eu acho, porque você descobre que o seu tempo é seu e você pode fazer com ele o que você quiser, desde que você tenha responsabilidade e organização. Durante a temporada em Dublin, além de fazer o curso e formatar a Fast Jobs, nós também formatamos a nossa Eurotrip. Já estava nos planejamentos fazer uma Eurotrip depois do curso, até para aproveitar o nosso visto de 1 ano, mas a gente não tinha definido o roteiro nem o período. Que é uma coisa muito importante no planejamento da viagem, pelo menos para nós foi a flexibilidade de poder decidir os passos seguintes a partir do conhecimento do que acontecia ali naquele momento. Acho que isso pra gente foi bem pontual. Apesar de ser delicado você definir uma viagem dentro de outra viagem, como a Thaís já disse, a gente tinha uma rotina de moradoras em Dublin, então isso não comprometia a nossa vida de turista ali. Sim, porque por alguns momentos a gente era turista em Dublin, era uma cidade nova, era tudo diferente, a gente fazia os passeios clássicos de turista. Sim, a gente conheceu museus, a gente conheceu os principais parques, as principais atrações, os tão famosos pubs, a gente conseguiu fazer uma viagem curta lá dentro de Dublin mesmo para conhecer os cliffs, então a gente viajou para a costa, que era uma viagem com um custo baixíssimo. E ficava muito fácil da gente conseguir conciliar essa agenda
não tendo um compromisso que tomava muitas horas do nosso dia. Então a gente conseguiu se organizar assim. E depois de muito organizar, formatar e administrar, nós conseguimos montar a Fast Jobs conceitualmente e iniciar no dia 2 de dezembro a nossa Eurotrip. A coisa mais importante pra gente durante todo esse período de viagem, acredito que foi a gente entender que, apesar de turistas, nós estávamos trabalhando. Então, em todos os dias e todos os lugares que a gente visitava, a gente sempre reservava um tempo para trabalhar. E esse tempo era reservado para trabalhar, independente da gente ter clientes ou material de cliente para desenvolver naquele período. Quando não era um cliente externo, era o nosso cliente interno, que era a própria Fast Jobs. Então a gente aproveitava esses períodos para subir material no site, preparar textos institucionais, definir conceito e aperfeiçoar conceito da empresa. Então, eu acredito que nessa de conciliar o trabalho e a viagem, esse talvez seja o conceito mais importante. Você entender que, apesar da ânsia de você conhecer um lugar e tudo mais, você vai fazer isso, mas você não pode esquecer que tem o contraponto, que é a construção da empresa ou executar os trabalhos que a empresa se comprometeu a fazer. Além disso, nós acreditamos que existe uma dúvida sobre quem tem interesse de conciliar trabalho e viagem, é um modelo de trabalho que é possível encaixar nesse estilo de vida. Existe uma regra, que não é uma invenção nossa, é uma regra muito usada em conteúdos de nomadismo digital, que é justamente isso, de quem é o andarilho e trabalha, porque depende do computador para fazer isso. Então, se você fica até 80% do seu tempo de trabalho em frente ao computador, provavelmente você é capaz de adaptar o seu trabalho como prestador de serviços que atua à distância. Então, isso funciona para o nosso caso, que publicitários normalmente trabalham por jobs, então você tem uma entrega a ser realizada. Infoprodutores também costumam poder fazer isso, porque a pessoa vai desenvolver um curso, um material, um livro, e também vai existir uma entrega. E dentro do principal, acho que acredito uma das maiores preocupações de um prestador de serviço à distância é como conseguir clientes. Então, não tem ilusão nenhuma, a gente conseguiu muita coisa baseada em indicação de amigos. Então, a nossa preocupação principal, seja durante a viagem ou agora que nós estamos num período aqui no Brasil, de produzir conteúdo e produzir materiais e atender os clientes da melhor forma possível para que esses clientes gerem outros clientes. E é um movimento que pra gente tem funcionado e dado muito certo. Basicamente, a gente não pega o telefone ou faz um contato direto para fazer prospecção de cliente. Essa coisa acontece de uma forma muito fluida. E o que a gente usa de recurso para captação de cliente é a produção de conteúdo.
Então, esse, por exemplo, é um canal de produção de conteúdo onde a gente consegue se expor, onde a gente consegue explicar o nosso trabalho, como ele funciona. O Facebook é uma ferramenta extremamente usada para comunicação e para exposição e publicidade, propaganda de marcas. A gente explora isso à medida do possível. Nós criamos um blog chamado Dupla Viajante, onde nós contamos um pouco sobre o que é a associação entre a publicidade e as viagens, assumindo esse dinamismo de dupla, e a partir dele a gente tem insights sobre temas e tudo mais que leva num fluxo muito natural de coisas que a gente quer fazer, e isso aumenta bastante o nosso know-how, aumenta o nosso network, aumenta o número de pessoas que a gente consegue chegar, mesmo quando isso parece muito difícil. Apesar do processo ter acontecido de uma forma fluida, nós ficamos suscetíveis, como todo prestador de serviço, a uma renda vinculada aos projetos. Então, quando a gente está numa baixa de projetos, a gente tem uma baixa de renda. Para tentar contornar essa situação, a gente busca diversificar os nossos projetos. Através da própria Fast Jobs, a gente abre o leque e vai para outras áreas que envolvem outras habilidades nossas, além de redação e criação publicitária. Que é uma coisa muito interessante, que acontece de uma maneira muito gostosa quando você não está bitolado num escritório, trabalhando para outra pessoa, tendo uma sobrecarga de tarefas. Você consegue realmente abrir o seu leque de informações, você fica muito mais receptível ao que acontece no exterior, você se torna muito mais sensível às suas necessidades, às coisas que você realmente gosta de fazer. Então, isso acontece muito facilmente com a gente, de observar uma determinada coisa e a partir dessa observação a gente desenvolve ou um novo produto, ou um novo projeto, ou um novo material que a gente tem vontade de fazer e nunca conseguiu. Então, isso acontece, e eu acho que a viagem em si tem um peso muito grande, muito importante nisso, de permissão mesmo, de você se permitir, você estar exposto, você ficar aberto e conseguir realizar coisas que até então eram impossíveis. As pessoas perguntam muito o que é possível você aprender com essa viagem, e a gente chegou num consenso de que adaptação é o principal resultado que você tem depois de tudo isso. Então a gente aplica esse conceito de adaptação à FAST, dela ser possível de se adaptar a diferentes projetos que envolvam criatividade. E a criatividade é uma coisa muito abrangente, e uma coisa que é muito necessária ser explorada independente da sua área de atuação. Então, nós como publicitárias, como uma dupla de criação, levamos isso talvez para um extremo maior, mas um administrador, um contador, ou qualquer pessoa que tenha o desejo de incluir um método de vida ou uma metodologia de trabalho diferente, precisa aplicar. Então, quando você se abre para essa visão das coisas, a criatividade fica muito mais fluida em você. Embora seja nítido com toda essa conversa de que viagem e trabalho de fato expande seus horizontes, a burocracia não está fora dessa rotina. Bom, existem uma série de tópicos que envolvem burocracia enquanto você está trabalhando fora do país, depende do modelo de trabalho que você vai desenvolver, então a gente vai abordar experiências próprias, até porque é onde a gente tem conhecimento. Um assunto que é bastante delicado e que nós enfrentamos problemas estando lá fora é o banco. Não tem como você prestar serviço para clientes do Brasil e não manter uma conta bancária aqui, porque você precisa receber os valores dos trabalhos realizados. Porém, manter uma conta no Brasil, quando você tem qualquer problema com essa conta, exige idas à agência para poder resolver, o que era impossível. Então, para resolver essa situação, uma opção é você ou deixar uma pessoa como segundo titular da sua conta, alguém de confiança, algum familiar,
ou uma opção que foi a nossa e que foi uma recomendação do próprio banco, de deixar um procurador, porque apesar do segundo titular ter acesso à sua conta, ele não é você na sua conta. O procurador tem autonomia para mexer na sua conta da mesma forma que você o faria. A dica é ir até a sua agência e solicitar um modelo de procuração do banco. Cada banco tem um modelo, cada banco pede um estilo de autenticação em cartório. Então, para garantir que essa procuração vai ter validade, é melhor usar o modelo do seu banco. Outro ponto importante, burocrático também, é a formalização de você como prestador de serviço. Então, como muita gente conhece, essa formalização normalmente é feita através do MEI ou abrindo uma empresa ME. No caso do MEI, que é o que a gente tem mais experiência, conhece e fez, você tem um custo fixo, mensal, administrativo, e a partir desse custo você tem a opção de emitir nota fiscal e de abrir uma conta através de um CNPJ, então abrir uma conta jurídica. Isso facilita muito, porque dependendo para qual empresa você vai prestar serviço, vai ser exigida a emissão de nota fiscal. E com uma empresa aberta no Brasil, também uma dica importante é colocar alguém como procurador para conseguir resolver as questões administrativas dessa empresa aqui no Brasil enquanto você estiver viajando, você ter um MEI ou uma empresa ME. Além disso, outro tópico que não é exclusivo de quem trabalha em viagem, mas que não pode ser esquecido, é o seguro viagem. Muita gente opta por não fazê-lo porque acredita que não vai usá-lo, é como se fosse um plano de saúde para você que está fora do país, mas ele tem o adicional de fazer o traslado em caso de acidente ou até o traslado do seu familiar, caso você se acidente lá fora. É uma opção não fazer esse seguro e em alguns intercâmbios você vai ter o seguro obrigatório do próprio país, que ele já está no custo do intercâmbio. Por experiência própria, nós usamos o seguro viagem, até porque a gente ficou muito tempo fora do país, foram 9 meses totais de viagem. É uma segurança e, no caso específico da Europa, que é onde a gente tem experiência, é uma obrigação. Eles podem exigir, assim que você está entrando no país, que você apresente a confirmação desse seguro viagem, e não tê-lo é um motivo que pode sim ocasionar a sua extradição. Outro ponto de seguro que também é importante ressaltar, dependendo do que você trabalha, é o seguro dos seus equipamentos. Então, seja uma câmera fotográfica, seja um computador, o que for, é importante que você busque cotar. A gente fez essa cotação antes da viagem e fechou o seguro para todos os nossos equipamentos, que é um seguro que você fecha para não usar. A maioria dos seguros são assim, mas isso te dá uma segurança maior, porque não só por roubo ou o equipamento quebrar, mas você pega voos, você viaja bastante, muitas vezes o equipamento cai, quebra ou a sua mala é extraviada, e isso vai te dar uma segurança muito maior. Outra burocracia que ninguém gosta de tocar no assunto, mas que é essencial, é a organização financeira. Seja através de algum aplicativo ou, não sei, alguma ferramenta online que você opte por usar, mas algum modelo de controle, provavelmente uma planilha, vai ser necessário durante a viagem. É necessário durante o planejamento da viagem, então você consegue projetar quais são os custos, quanto você vai ter de reserva por dia, que é o mais comum de se fazer, você reserva um valor diário para usar durante a viagem. E também para administrar suas contas no Brasil, porque trabalhando você vai ter recebimento de valores de clientes, com prazos, com datas, você vai precisar acessar seu banco, confirmar se recebeu isso, vai precisar pagar o boleto do MEI. Então, manter um controle próprio, ou não sei, dependendo do volume da sua empresa, algo que exija um contador, que é o caso de quem é ME, é necessário. Apesar de toda essa burocracia e essa parte chata, que talvez trabalhando para uma outra pessoa você não precise fazer, existem muitas vantagens de você ter um modelo de negócio tão abrangente como esse. E a gente vai listar algumas aqui. A primeira delas, que acho que é a principal, é a liberdade que você tem. De novo, liberdade associada à responsabilidade, mas disso não tem como escapar.
Mas a possibilidade de você poder decidir os seus horários, decidir como e quando você vai fazer determinada coisa, e ainda conciliar, viajar e conhecer uma série de outras coisas no percurso, é impagável. Para nós, realmente é o que mais pesa. Um outro ponto muito importante que bastante gente fala e realmente faz muito sentido pra gente é você poder viajar fora de temporada. Então, na nossa Eurotrip, por exemplo, nós viajamos no inverno, outono e inverno. E a gente conseguiu ver nesse período uma série de coisas que muita gente não vê porque viaja e só tem a possibilidade de viajar na alta temporada, que é no verão. As passagens ficam caríssimas, a hospedagem fica caríssima, os estabelecimentos ficam caríssimos, então a gente conseguiu perceber que diminui bastante quando você está fora de temporada no lugar. Uma outra vantagem bastante importante para a gente é o domínio sobre o tipo de projeto e quais projetos a gente quer trabalhar. É claro que a partir da sua organização financeira, definição de conceito da empresa e uma série de fatores, muitas vezes até pessoais, isso vai oscilar bastante. Mas trabalhando por conta, a gente tem o poder de decidir se a gente quer ou não atender determinado cliente ou atuar em determinado projeto, coisa que, quando a gente trabalhava em agência, era impossível. A demanda chegava, era uma obrigação nossa e a gente precisava atender. Então, eu acredito que essas três sejam as principais vantagens que a gente enxerga para esse modelo de vida e trabalho. Em contrapartida, também existem desvantagens para quem decide conciliar trabalho e viagem sendo um prestador de serviços. Um ponto bastante delicado é a instabilidade, porque como você não trabalha com carteira assinada, com benefícios e com um salário fixo todo mês, você precisa lidar com uma renda instável. Então, você não tem um salário, o seu dinheiro oscila de acordo com os projetos que você está tocando. Uma dica de algo que é possível fazer até no planejamento da viagem, antes mesmo de montá-la, é tentar perceber, de acordo com o seu perfil pessoal, que tipo de viajante você é. Existem pessoas que são viajantes a longo prazo, que vão ficar longos períodos fora e conseguem se adaptar a esse estilo. Existem os viajantes econômicos, que é o nosso caso, que conseguem viajar com um budget reduzido, mas também existem aquelas pessoas que só se interessam por uma viagem que possam ficar em hotéis 4 ou 5 estrelas, que possam ir em todas as atrações e vão visitar restaurantes e a vida noturna do local, que exige um orçamento bem mais parrudo. Um viajante que tem uma necessidade muito grande de explorar todos esses pontos que a Nathalie apontou em todos os lugares que passa, ele vai ter um pouco mais de dificuldade de administrar isso com o trabalho. Primeiro que, ou ele vai ter que dispor de muito tempo em todos os lugares para conseguir conhecer e viver todos os detalhes de cada local e associar isso com o trabalho, ou ele não vai conseguir ter essa agenda de trabalho. Então, é muito importante fazer uma análise do seu perfil e o que realmente vai fazer você se sentir realizado em relação à viagem. No nosso caso, a nossa intenção é estar num lugar diferente, viver aquele lugar, conhecer a cultura como moradoras. Então, a gente dispunha de mais tempo para ficar em cada local. Muitas pessoas, inclusive do nosso convívio durante o intercâmbio, preferiram fazer viagens que abrangeram até mais países do que a gente em menos tempo, pulando de lugar em lugar. Então, pra gente esse perfil não funcionaria. Não funcionaria porque a gente precisa dispor de um determinado período de tempo todos os dias para trabalhar. Todas essas dicas também funcionam para um outro modelo de conciliação de viagem com o trabalho, que não foi o nosso caso, que é você bancar a viagem que você está fazendo naquele momento com os rendimentos que você recebe daquele trabalho. Nós levantamos um capital para poder viabilizar a viagem inteira e os rendimentos que a gente recebeu durante a viagem, eles foram guardados para nosso retorno para o Brasil, para esse tempo reabastecendo em São Paulo de novo.
Mas existem pessoas que viajam e bancam como trabalho corrente. É um pouco mais delicado fazer isso na Europa, porque a gente pegou uma alta de moeda, a gente chegou a pegar o euro 4 vezes mais alto do que o real, então você precisa realmente ter uma rentabilidade muito alta em real para se bancar em outra moeda. Mas, por exemplo, alguém que faça isso recebendo em real e gastando em peso, que é uma moeda abaixo do real, de repente algum país asiático que costumam ter moedas mais baixas. É uma opção, você precisa ficar atento e ter reserva, porque se algum mês o seu rendimento oscila, você fica extremamente vulnerável, mas de repente com uma reserva de médio e curto prazo e a entrada de dinheiro, você consegue fazer isso simultaneamente. Bom, a primeira dica que tem muito a ver com a tecla que a gente está batendo bastante aqui, que é a de agenda, é você ficar bastante atento ao fuso horário. No nosso caso, a gente teve essa oscilação de estar de 3 a 5 horas à frente do horário do Brasil, o que era uma vantagem em alguns pontos na relação com o cliente, porque a gente sempre estava à frente no tempo. Então, as nossas entregas às vezes chegavam no Brasil de madrugada, porque pra gente já era manhã, e quando as pessoas abriam o e-mail aqui já estava o material pronto. Por outro lado, quando alguém tinha uma demanda aqui no final do dia, já era a nossa noite. Ou qualquer reunião que é marcada para o final do dia já era a nossa noite, então a gente tinha que ficar atenta com isso e prestar bastante atenção também quando a gente mudava de país, porque em um dado ponto da viagem a gente ficava cerca de uma semana em cada lugar, ou então passava por um lugar em destino a outro, então a gente tinha que perceber se tinha mudança de fuso nesse local para poder alterar tudo e não dar nenhum furo em reunião nem em treino. Uma coisa que ajudou muito a conciliar essa agenda e essa organização foi trabalhar enquanto a gente estava dentro dos transportes. A gente chegou a fazer 3, 4, 5 horas dentro de um ônibus ou um trem, e esse período que seria utilizado para nada, a gente explorou desenvolvendo material, tanto institucional, próprio da Fast Jobs, quanto para os clientes. Então, como eu falei anteriormente, a gente precisava de internet para fazer as pesquisas e desenvolver determinado conteúdo, e quando a gente sabia que tinha uma viagem longa se aproximando, que a gente ia passar muito tempo dentro do transporte, a gente fazia uma série de pesquisas e levantava material previamente para, nesse período de viagem, a gente conseguir desenvolver conteúdo. Outro ponto bastante importante é ficar atento à internet. Todos os momentos em que a gente estava fechando um hostel ou fechando algum modelo de moradia, um dos critérios base precisava ter o Wi-Fi disponível para a gente nesse local, porque apesar de ter a opção de você contratar a franquia para o celular, não é uma internet que vai te suprir como um profissional, porque você vai provavelmente precisar fazer download ou upload de arquivos, muitas vezes pesados, então você tem que ter as ferramentas para poder trabalhar. Nessa parte de internet, o que ajudou bastante a gente foi fazer pesquisa em sites e blogs especializados em viagem. O TripAdvisor, acho que foi o aplicativo que a gente mais usou nessa fase de pesquisa, tanto de lugares para visitar e conhecer, e hostels e hotéis que a gente ia buscar. Então, antes de fechar efetivamente com esses locais, a gente lia os comentários da galera que já tinha passado por lá, e muitas vezes o hostel estava dentro do que a gente achava que era positivo e faria a gente fechar, e por conta de muitas vezes dezenas de comentários criticando a internet, a gente abria mão de fechar e procurava outro. Então é bem importante ficar atento a isso se você precisa de internet para executar o seu trabalho. Mesmo que você não precise de internet para executar diretamente a sua função, é provável que você tenha que enviar isso para o Brasil ou, como a gente recomenda, guardar esses arquivos. A gente faz uso do Google Drive como plataforma cloud para salvar todos os trabalhos, tanto da Fast Jobs quanto dos clientes, e também para manter como um backup. Uma outra dica que a gente viu em muitos blogs de viagem durante toda a pesquisa de viagem e realmente fez muita diferença
foi ter um adaptador universal de tomadas. Parece uma coisa simples, boba, corriqueira, mas nada é tão desagradável quanto você ligar o seu computador e se dar conta de que você ou esqueceu ou a bateria por algum motivo foi consumida mais rápido do que você imaginava. Você precisa executar uma tarefa, não tem uma tomada próxima e você não consegue carregar. Ou tem uma tomada próxima e o seu dispositivo simplesmente não conecta nessa tomada. Uma dica para evitar problemas durante essa conciliação de viagem e trabalho é não assumir uma série de tarefas muito demoradas ou que demandam que você fique horas a fio ou uma semana inteira dedicado a isso, enquanto você está em um destino que você vai ficar pouco tempo. Porque se você consumir todo o tempo naquele destino trabalhando, a frustração de não ter conhecido o local, de ter desperdiçado o seu deslocamento até lá, vai ser bastante grande e isso pode influenciar e desmotivá-lo a seguir esse estilo de vida. Uma dica que pode ajudar para quem está querendo fazer uma viagem econômica é ficar de olho em promoções. Nós seguimos praticamente todas as companhias low cost do Facebook, além de companhias de trem e de ônibus, porque é bastante comum viajar pela Europa por esses meios de transporte, que são nossos preferidos porque evitam o deslocamento até o aeroporto e todo aquele processo de revista que é bastante chato. Uma das dicas que nós vimos em blog e seguimos foi fazer a carteirinha de estudante. Como a gente tinha um curso de inglês em Dublin, a gente tinha direito a essa carteirinha. A gente optou por fazer o modelo de carteirinha que é o internacional, porque ele seria útil depois, durante a nossa Eurotrip, que foi de fato, porque você tem desconto em estabelecimentos, restaurantes, e o maior desconto de todos foi em Atenas, na Grécia, que eles davam um desconto não, eles zeravam as atrações entradas, turísticas, as atrações turísticas. Outra coisa que vale ficar de olho e ficar muito atento é no número de golpes que existem contra turistas em diversos lugares do mundo. É uma coisa bastante triste, mas acontece. Então é preciso que você fique atento e faça pesquisas nesses sites especializados de viagem, em páginas especializadas. Quando você for para um determinado lugar, é importante entrar, pesquisar, colocar esse item, porque muitas vezes a coisa acontece recorrente no lugar, o pessoal divulga e por uma falta de uma pesquisa simples você não fica sabendo e cai num conto do vigário. Da mesma forma que também é muito importante não aplicar nenhuma atitude nessa classificação de jeitinho brasileiro. Muitos países na Europa funcionam com sistemas de transporte que não tem ninguém para cobrar, que você comprou o bilhete, vai passar o bilhete, eles não têm catraca de fato nos metrôs, só tem a máquina para que você insira ou passe o cartão, na confiança de que você de fato vai fazer aquilo com o tempo certo, vai comprar o bilhete adequado para o tempo de viagem e vai validar esse bilhete. Aqui no Brasil, infelizmente, a gente sabe que existe essa fama de sempre que é possível ser oportunista, as pessoas optam por, de repente, não pagar o que é necessário pagar, ou é comum nos aeroportos você ter um display com água e apenas uma urna para você depositar o valor que custa a água. Tem gente que poderia pegar essa água e não pagar por ela. Então, essas atitudes que você também não deseja que ninguém faça com você nos golpes, não faça lá. Não tenha nenhuma atitude incorreta, procure ser honesto, pagar pelos produtos que você está consumindo, preço justo e evitar até sujar a imagem do país no país estrangeiro. Bom, então é isso. Nem de longe a gente tem a intenção de esgotar esse assunto ou de definir como verdade absoluta as coisas que foram ditas aqui. A gente tentou mostrar, através da nossa experiência, quais os principais pontos, a fim de que você aí desse lado se identifique e consiga dar esse passo que pra gente é indescritível, modificou a nossa vida, modificou a nossa cabeça e a gente não pretende retroceder desse ponto que a gente tá. Bom, para quem tiver alguma dúvida ou quiser conversar com a gente, tem algum ponto que quer mais detalhes,
A gente está disponível, a gente tem através do Fast Jobs, tem uma página no Facebook, tem o site também, então fica fácil de localizar a gente e fiquem à vontade. Muito obrigada. Obrigada. Tchau.